A chuva batia forte no telhado de zinco quando ouvi o grito da pequena Emily, ecoando pela casa. Larguei a vassoura que estava segurando e corri em direção à sala, meu coração disparando no peito. O que vi me fez o sangue gelar nas veias. Meu marido Osmário segurava o braço da minha netinha de 4 anos com tanta força que suas marquinhas ficaram vermelhas na pele branquinha. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e ela tremia como uma folhinha no vento. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Solta ela! Gritei, sem nem pensar. Era a primeira vez em 28 anos que eu havia levantado a voz para ele dentro de casa. Osmário me olhou com aqueles olhos vermelhos de quem já tinha bebido, mesmo sendo apenas 2 da tarde. Soltou Emily com um empurrão e veio caminhando na minha direção. Eu conhecia aquele andar, conhecia aquele olhar. Sabia exatamente o que vinha pela frente. Você vai me ensinar como educar criança agora, é? Ele rosnou, chegando tão perto que pude sentir o cheiro azedo de cachaça no seu hálito. Meu nome é Valdirene. Tenho 62 anos e há quase 3 décadas vivo nesta casa em Maringá. Uma cidade linda, com ruas arborizadas e gente boa, mas que para mim se tornou uma prisão. Uma prisão onde o carcereiro dorme na mesma cama que eu, todas as noites. Naquele momento, com Emily chorando atrás de mim e Osmário se aproximando com os punhos cerrados, minha mente voltou para o primeiro tapa que levei dele. Foi numa noite de inverno de 1996, quando discutimos sobre dinheiro para comprar leite para os meninos. Robson tinha 7 anos, Edilson 4 e Cleide apenas 1 aninho. Eu estava grávida de poucos meses. Uma gravidez que não chegou ao fim por causa da pancada que levei na barriga naquela noite. Calada! Osmário berrou, me trazendo de volta ao presente. Sempre metendo o bedelho onde não é chamada. Vi minha netinha correndo para o quarto, chorando, procurando a mãe. Lucimara, minha nora, apareceu na porta com o pequeno Cauã de 6 anos grudado na saia dela. Os 2 estavam morando conosco há 6 meses, desde que meu filho Robson perdeu o emprego na oficina mecânica. Mais 2 bocas para alimentar com o meu salário de faxineira. Osmário, pelo amor de Deus! Lucimara falou baixinho, tentando acalmar a situação. Ela é só uma criança. Criança mimada que não sabe respeitar os mais velhos. Ele gritou, se virando para ela. E você também não tem nada a ver com isso. Foi quando Robson apareceu na sala. Meu filho mais velho, que deveria ter 30. E 5 anos, mas parecia carregar o peso de 50 nas costas. Ele olhou para o pai, depois para mim, e abaixou a cabeça. Era sempre assim. Todos nós abaixávamos a cabeça. Pai, deixa a Emily em paz! Ele disse numa voz quase inaudível. Ah, agora você quer bancar o machão? Osmário debochou, dando uma risada amarga. Onde estava essa coragem quando você perdeu o emprego? Quando veio se esconder aqui na casa, da mamãe como um fracassado? Vi a dor nos olhos do meu filho. A mesma dor que eu carregava há tantos anos. Robson trabalhou 10 anos naquela oficina. Era um mecânico respeitado. Mas o dono vendeu o negócio. E os novos donos dispensaram todos, os funcionários mais antigos. Não foi culpa dele. Osmário, para! Sussurrei, tentando chamar a atenção para mim. Sempre fazia isso quando ele começava a atacar os meninos. Melhor eu apanhar do que ver meus filhos sofrendo. Ele se virou para mim com um sorriso cruel no rosto. Ah, a Santa Valdirene quer defender todo mundo de novo. A mulher que trabalha feito uma condenada para sustentar esta casa de vagabundos. Era verdade. Eu limpava 3 casas por semana. A da dona Sebastiana na segunda e quinta. A da dona Marlene na terça e sexta. E a da dona Ivone aos sábados.
R$ 500 aqui, 400 ali. Era com esse dinheiro que comprávamos comida, pagávamos luz, água, gás. Osmário fazia alguns bicos na construção civil quando aparecia serviço. Mas a maior parte do que ganhava ia para o bar do seu Manuel, na esquina. Vou trabalhar, eu disse, tentando sair da sala. Não vai, não. Ele gritou, me segurando pelo braço. Hoje você vai me ouvir direito. Senti suas unhas cravando na minha pele. A mesma dor de sempre. A mesma humilhação de sempre. Olhei ao redor e vi toda a minha família me observando. Robson e Lucimara com os meninos. Edilson, que havia aparecido na porta da cozinha. E Cleide, que tinha chegado do trabalho na loja de roupas. Minha filha mais nova, aos 29 anos, já carregava no rosto a mesma resignação que eu conhecia tão bem. Era bonita, inteligente, mas nunca conseguiu namorar direito. Dizia que não confiava em homem nenhum depois de tudo que via em casa. Solta a minha mãe, Edilson falou. Aproximando devagar, Osmário soltou uma gargalhada. Olha só, agora o bebum quer me ensinar moral. Era cruel, mas era verdade. Edilson, meu filho do meio, havia começado a beber junto com o pai nos últimos anos. Todo final de semana eles iam para o bar do seu Manuel e voltavam de madrugada, cantando pelos cantos. Na segunda-feira, Edilson sempre aparecia arrependido, pedindo desculpas. Mas no fim de semana seguinte estava lá de novo. Pai, para com isso! Cleide interveio, sua voz tremendo. Vocês estão assustando as crianças. Osmário me soltou com um empurrão que me fez cambalear até a parede. Todo mundo aqui é contra mim, minha própria família. Não é isso, Osmário. Tentei acalmar, esfregando o braço dolorido. Só queremos paz. Paz! Ele berrou. Eu que trabalho feito um cavalo para sustentar vocês todos e ainda por cima tenho que aguentar desaforo? Mentira. Mentira que ele contava há anos e que todo mundo já sabia que era mentira. Mas ninguém tinha coragem de confrontar. Eu que sustentava a casa. Eu que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar na casa da dona Sebastiana, às 7 em ponto. Eu que voltava de noite com as costas doendo e ainda tinha que cozinhar para todo mundo. De repente ouvimos um barulho na cozinha. Um copo que se quebrou. Osmário se virou como um leão ferido. Quem foi que quebrou minha louça? Ele gritou saindo da sala. Corri atrás dele e vi a pequena Emily no chão da cozinha, tentando juntar os cacos de um copo com as mãozinhas. Ela havia subido numa cadeira para pegar água e o copo escorregou. Eu não queria, avô. Ela chorava. Foi sem querer. Osmário se abaixou e segurou o braço dela novamente, mais forte desta vez. Menina desgraçada. Não sabe nem pegar um copo direito? Foi quando algo dentro de mim se rompeu completamente. 28 anos de silêncio. 20. E 8 anos engolindo sapos. 28 anos vendo meus filhos crescerem com medo. E agora meus netos também iriam passar pela mesma coisa. Olhei ao redor da cozinha e vi um pedaço de madeira encostado na parede. Um resto de obra que Edilson havia deixado ali semanas atrás, quando tentou consertar a cerca do quintal. Peguei aquela madeira com as 2 mãos, sentindo o peso dela, sentindo a textura áspera na palma das minhas mãos calejadas. Osmário, falei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele se virou para mim, ainda segurando Emily. Quando viu a madeira na minha mão, seus olhos se arregalaram de surpresa. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou, soltando minha netinha devagar. Pela primeira vez em quase 3 décadas, olhei meu marido nos olhos, sem desviar o olhar, sem abaixar a cabeça, sem pedir desculpas antecipadamente pelo que estava prestes a fazer. Alguma coisa que deveria ter feito há muito tempo, respondi.
O silêncio que se instalou na cozinha era ensurdecedor. Até a chuva parecia ter parado de bater no telhado. Osmário deu um passo para trás, mas seus olhos ainda destilavam raiva. "Você não tem coragem", ele disse. Mas pela primeira vez em anos, ouvi um tremor na sua voz. Segurei a madeira com mais força, sentindo as lascas arranhando minhas palmas. "Você quer apostar?" Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ficamos ali, nos encarando. Eu podia ouvir meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Atrás de mim, sentia a presença dos meus filhos e netos, todos paralisados, como se estivessem assistindo a um filme de terror que nunca imaginaram que veriam. "Mãe!" Robson sussurrou atrás de mim. "Fica quieto", falei sem desviar os olhos de Osmário. "Pega as crianças e leva para o quarto." "Não vai levar ninguém em lugar nenhum." Osmário explodiu, dando um passo na minha direção. "Esta é a minha casa." "Sua casa?" Soltei uma risada amarga. "Sua casa? Você não paga nem a metade das contas aqui, Osmário. Eu que sustento esta família há anos." Vi a surpresa no rosto dele. Em 28 anos de casamento, eu nunca havia confrontado ele sobre dinheiro. Nunca havia jogado na cara dele o fato de que eu trabalhava feito uma condenada, enquanto ele gastava tudo em bebida. "Você está louca", ele murmurou. Mas já não. Tinha a mesma convicção de antes. "Louca?" repeti, sentindo uma força estranha crescendo dentro de mim. "Louca sou eu que aguentei você por todos esses anos. Louca sou eu que deixei você humilhar meus filhos. Louca sou eu que fingi que estava tudo bem quando você me batia na frente deles." "Valdirene, para!" Cleide pediu, sua voz embargada. "Não faz isso." Olhei para minha filha por um momento. Minha menina, que aos 29 anos ainda morava comigo porque tinha medo de confiar em qualquer homem, que trabalhava na loja da dona. Carmen ganhando um salário mínimo e entregava quase tudo para ajudar em casa. Que nunca reclamava, nunca pedia nada, só abaixava a cabeça como eu havia ensinado. "Não, Cleide", falei voltando a encarar Osmário. "Eu vou fazer isso. Deveria ter feito há muito tempo." Levantei a madeira acima da cabeça. Não ia bater nele. Nunca tive coragem para isso. Mas queria que ele sentisse o mesmo medo que nós sentíamos todos os dias. Queria que ele soubesse como era viver pisando em ovos, sem saber quando a próxima explosão ia acontecer. "Você enlouqueceu de vez", ele gritou, mas vi que suas mãos tremiam. "Talvez", respondi. "Mas se for assim, a culpa é sua." Foi então que Edilson se aproximou, devagar. Meu filho do meio, que havia seguido os passos do pai no álcool, que havia perdido 3 empregos nos últimos 2 anos por causa da bebida, que sempre foi o mais calado de todos. "Mãe", ele falou baixinho, "me dá essa madeira." Por um momento pensei que ele ia me desarmar para defender o pai. Seria típico dele. Sempre foi o que mais se parecia com Osmário em temperamento. "Edilson, não se meta", Osmário advertiu. Mas meu filho não olhou para o pai. Continuou olhando para mim. "Me dá, mãe, por favor." Algo no tom da voz dele me fez relaxar os braços. Entreguei a madeira para Edilson e ele a segurou com firmeza, mas não como uma arma. Segurou como quem está tirando um peso dos ombros. De alguém. "Pai", Edilson disse, se virando para Osmário. "O senhor vai sair desta casa, agora." "Como é que é?" Osmário riu, mas era uma risada nervosa. "Você vai me expulsar da minha própria casa? Esta não é a sua casa." Robson falou se juntando ao irmão. "Esta casa foi comprada com o dinheiro que a mãe juntou trabalhando. O nome dela está na escritura, não o seu." Era verdade. Quando compramos a casinha há 15 anos, Osmário
Estava desempregado há meses. Eu que paguei a entrada com o dinheiro que havia guardado escondido debaixo do colchão durante 2 anos. Eu que assumi o financiamento. Mas ele sempre falou como se fosse o dono. Vocês estão todos contra mim. Osmário murmurou, olhando ao redor como se não reconhecesse a própria família. Não, pai. Cleide disse, se aproximando também. Nós estamos protegendo nossa mãe e protegendo as crianças, coisa que o Senhor deveria ter feito há muito tempo. Vi lágrimas nos olhos da minha filha. Lágrimas que ela segurou durante anos, vendo tudo e não podendo fazer nada. Eram todos ainda crianças quando começaram a presenciar as agressões. Cresceram achando que aquilo era normal. Emily e Cauã não vão crescer com medo como nós crescemos. Robson acrescentou, pegando os filhos pela mão. Não vou deixar. Osmário olhou para cada um dos filhos, depois para mim. Por um momento vi algo no rosto dele que nunca havia visto antes. Não era raiva, não era desprezo. Era confusão. Como se ele realmente não entendesse por que estávamos todos contra ele. Eu só queria que vocês me respeitassem. Ele disse numa voz quase inaudível. Respeito se conquista, pai. Edilson respondeu. Não com medo. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio. Podia ouvir o tic-tac do relógio da sala, o barulho dos carros passando na rua, a respiração pesada de todos nós. Era como se o tempo tivesse parado. Tá bom, Osmário disse finalmente. Tá bom, eu vou embora. Ele saiu da cozinha caminhando, devagar, como um homem derrotado. Ouvi seus passos no corredor, a porta do quarto se abrindo, barulho de gavetas sendo mexidas. Estava fazendo as malas. Sentei numa cadeira da cozinha, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Cleide se aproximou e me abraçou por trás. Mãe, a senhora tá bem? Não estava. Não sabia se estava. 28 anos da minha vida tinham acabado de terminar naquela cozinha. Não sabia se estava aliviada, assustada ou as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que sim, murmurei. Robson se abaixou na frente das crianças. Vô vai viajar por um tempo, ele explicou, para Emily e Cauã. Mas vocês vão ficar aqui com a avó, tá bom? O vô tava bravo com a gente? Emily perguntou com sua vozinha de criança. Não, amor. Eu respondi, me agachando para ficar na altura dela. O vô estava doente. Às vezes os adultos ficam doentes e fazem coisas que não deveriam fazer. Mas não é culpa de vocês. Osmário voltou para ir à cozinha com uma mala de viagem, velha na mão. Olhou para todos nós, mas seus olhos pararam em mim. Valdirene, ele disse. Eu nunca quis. Não, o interrompi. Não diga que nunca quis. O senhor sempre quis. O senhor sempre escolheu nos tratar mal. Escolheu beber. Escolheu bater. Escolheu humilhar. Ele baixou a cabeça. Para onde eu vou? Isso não é mais problema nosso. Robson respondeu. O senhor sempre disse que era homem o suficiente para tomar conta de si mesmo. Osmário assentiu devagar e caminhou em direção à porta. Parou na soleira e se virou uma última vez. Vocês vão sentir minha falta, ele disse. Não, eu respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Nós vamos sentir falta do homem que você deveria ter sido. O pai que meus filhos mereciam. O marido que eu merecia. Esse homem, nós vamos sentir falta para sempre. Mas de você, do jeito que você se tornou... Não. Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvimos o portão se fechando, os passos dele se afastando, na calçada. E então, pela primeira vez em 28 anos, nossa casa ficou em silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio de paz. Mas eu sabia que isso era só o começo.
Osmário não era homem de desistir fácil. Ele voltaria. A pergunta era: quando? E o que faria quando voltasse? 3 semanas se passaram desde que Osmário saiu de casa e, pela primeira vez em décadas, acordei sem aquele aperto no peito. Não precisava mais andar em silêncio para não acordar ele de ressaca. Não precisava mais esconder o dinheiro do mercado. Não precisava mais inventar desculpas para explicar para as vizinhas por que meu braço estava roxo. Mas a paz não durou muito. Mãe, tem um homem na porta perguntando por você, Cleide falou, entrando na cozinha onde eu preparava o almoço. Era uma quinta-feira de manhã e eu havia faltado no trabalho da dona Sebastiana pela primeira vez em 5 anos. Estava me sentindo tonta, com dor de cabeça, e resolvi ficar em casa para descansar, coisa que nunca me permiti fazer quando Osmário estava aqui. Que homem? Perguntei, secando as mãos no avental. Um senhor de terno. Disse que é advogado. Meu coração disparou. Osmário havia arrumado um advogado. Claro que havia. Ele nunca aceitaria perder a casa assim tão fácil. Fui até a porta e encontrei um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, segurando uma pasta de couro. Parecia sério, mas não ameaçador. Senhora Valdirene? Ele perguntou, me estendendo um cartão. Meu nome é Dr. Maurício Fernandes. Sou advogado do Sr. Osmário Santos. Peguei o cartão com mãos trêmulas. O que o senhor quer? Posso entrar? Precisamos conversar sobre a situação matrimonial de vocês. Deixei ele entrar, mas chamei Robson e Edilson para ficarem na sala comigo. Não ia conversar com o advogado sozinha. Senhora Valdirene. Dr. Maurício começou, tirando alguns papéis da pasta. Meu cliente me informou que a senhora o expulsou de casa sem motivo justificado. Ele está morando num quarto alugado em condições precárias, enquanto a senhora continua na residência. Sem motivo? Robson se levantou da cadeira. O senhor sabe que esse homem batia na minha mãe há anos? O advogado não pareceu surpreso. Meu cliente admite que houve algumas discussões mais acaloradas, mas nega qualquer tipo de agressão física. E mesmo que tivesse havido, a casa foi adquirida durante o casamento, o que dá a ele direito à metade do imóvel. Senti o mundo girando. Depois de tudo que tinha passado, Osmário ainda queria me tirar a casa. A casa que eu paguei com meu suor. A casa está no nome da minha mãe. Edilson falou, mas sua voz tremeu um pouco. Sim, mas o casamento foi celebrado antes da aquisição do imóvel. Pelo regime de comunhão parcial de bens, o senhor Osmário tem direito à metade. Dr. Maurício espalhou os papéis sobre a mesa de centro. Estou aqui para propor um acordo amigável. A senhora pode comprar a parte dele por R$15.000 ou pode vender a casa e dividir o valor meio a meio. R$15.000. Poderia juntar essa quantia trabalhando 10 anos sem gastar um centavo. E vender a casa estava fora de questão. Para onde eu iria com meus filhos e netos? Eu preciso pensar. Consegui dizer. A senhora tem 1 semana para decidir. O advogado respondeu guardando os papéis. Caso contrário, vamos entrar com uma ação de divórcio litigioso pedindo a partilha dos bens. Depois que ele foi embora, sentei no sofá e chorei como não chorava há anos. Não era lágrima de dor física como as que derramei depois de cada surra. Era lágrima de desespero, de impotência. Achei que tinha me livrado dele, mas Osmário havia encontrado uma forma de continuar me atormentando. Mãe, a gente vai dar um jeito, Robson disse, sentando ao meu lado. Eu vou procurar trabalho, vou fazer qualquer coisa. Eu também, Edilson completou. Vou parar de beber. Vou trabalhar direito. Cleide se juntou a nós no sofá. Mãe, a gente pode pedir dinheiro, emprestado, conversar com as patroas da senhora. Olhei para meus 3 filhos, todos adultos,
todos oferecendo ajuda que sabiam que não podiam dar. Robson estava desempregado há meses. Edilson era viciado em álcool. Cleide ganhava um salário mínimo. Como eles iam arranjar 15 mil reais? Não, falei, enxugando as lágrimas. Vocês não vão se endividar por causa dos meus problemas. Não são seus problemas, mãe. Robson insistiu. São nossos. Nós também sofremos com ele todos esses anos. Foi verdade. Meus filhos cresceram numa casa onde violência era normal. Robson, mesmo sendo o mais velho, nunca aprendeu a se defender porque eu sempre pedia para ele não se meter, para não piorar as coisas. Edilson começou a beber para esquecer o que via em casa. E Cleide? Minha pobre Cleide nunca conseguiu confiar em homem nenhum. No dia seguinte, voltei para o trabalho na casa da dona Sebastiana. Ela era uma senhora de 75 anos, viúva que morava sozinha numa casa grande no centro da cidade. Sempre foi boa comigo, me tratava com respeito. Às vezes, até oferecia um cafezinho no meio da tarde. Valdirene, você está bem? Ela perguntou quando me viu limpando o chão da cozinha. Parece preocupada. Pensei em mentir, dizer que estava tudo bem, como sempre fazia. Mas alguma coisa dentro de mim se quebrou. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero. Contei tudo para Dona Sebastiana. Sobre os 28 anos de agressões, sobre ter expulsado Osmário de casa, sobre o advogado e os 15 mil reais. Ela me ouviu em silêncio, mexendo seu chá de camomila. Quando terminei, seus olhos estavam marejados. Minha filha, ela disse, segurando minha mão. Por que você nunca me contou nada disso antes? Tinha vergonha, admiti. Achava que era culpa minha. Culpa sua? Ela balançou a cabeça. Valdirene, você é a mulher mais trabalhadora e honesta que eu conheço. Nada do que aquele homem fez foi culpa sua. Ficamos conversando até a hora de eu ir embora. Dona Sebastiana me contou que também havia sido casada com um homem difícil, que bebia e às vezes era agressivo. A diferença é que ela teve sorte. Ele morreu de cirrose aos 50 anos, antes que as coisas ficassem muito graves. Se eu pudesse te ajudar com esse dinheiro, eu ajudaria, ela disse. Mas minha aposentadoria mal dá para minhas despesas. Imagina, Dona Sebastiana. A senhora já faz muito por mim, me dando trabalho todos esses anos. Na sexta-feira, quando fui trabalhar na casa da Dona Marlene, a história se repetiu. Dona Marlene era mais nova, uns 60 anos, mas também viúva. Havia perdido o marido num acidente de carro 3 anos atrás. Quando contei minha situação para ela, ficou indignada. Esse tipo de homem é uma praga, ela desabafou. Acham que podem fazer o que quiserem com as mulheres. Mas assim como Dona Sebastiana, ela não tinha como me ajudar financeiramente. Estava pagando faculdade para 2 filhos e as coisas estavam apertadas. No sábado, trabalhei na casa da dona, Ivone. Ela era diferente das outras 2 patroas. Mais nova, uns 45 anos, casada com um empresário do ramo de autopeças. Tinha uma casa grande, 2 carros na garagem, uma vida confortável. Quando contei minha história para ela, sua reação foi inesperada. Valdirene, ela disse, me olhando nos olhos. Você tem certeza de que quer se livrar desse homem para sempre? Tenho, respondi sem hesitar. Então eu vou te ajudar. Não entendi. Como, Dona Ivone? Eu conheço uma advogada muito boa, especialista em violência doméstica. Se você realmente foi agredida todos esses anos, ele não tem direito a nada. Senti meu coração disparar. Mas como eu vou provar? Nunca fiz boletim de ocorrência, nunca fui ao médico. Seus filhos viram as agressões? Todos, os 3.
Então temos testemunhas. Dona Ivone pegou o celular e discou um número. Alô, doutora Patrícia? Aqui é a Ivone. Preciso de um favor. 20 minutos depois, estava tudo combinado. No segunda-feira, eu iria ao escritório da doutora Patrícia para contar minha história. Se conseguíssemos provar a violência doméstica, Osmário não só perderia o direito à casa, como ainda poderia ser processado criminalmente. Voltei para casa naquele sábado com uma esperança que não sentia há anos. Mas quando cheguei na minha rua, vi um carro estranho parado na frente da minha casa. Um carro que eu conhecia muito bem. Era o carro do irmão do Osmário, o Valdecir. E se ele estava ali, só podia significar uma coisa. Osmário estava planejando alguma coisa. E não seria nada bom. Respirei fundo antes de abrir o portão. Valdecir estava sentado na varanda com Robson, conversando baixinho. Quando me viu, levantou da cadeira com um sorriso forçado no rosto. Oi, cunhada, ele disse, me dando um abraço que eu não retribuí. Valdecir sempre foi o oposto do irmão. Onde Osmário era explosivo, ele era calculista. Onde Osmário gritava, ele sussurrava palavras venenosas. Os dois tinham 50 e poucos anos. Mas Valdecir parecia mais novo. Cuidava melhor da aparência. Usava roupas melhores. Trabalhava como corretor de imóveis e sempre teve mais dinheiro que nós. O que você quer aqui? Perguntei direto, sem rodeios. Calma, Valdirene. Vim conversar. Família é família, né? Família. A mesma família que fingiu não ver quando eu aparecia com hematomas nas reuniões de Natal. A mesma família que dizia que mulher tem que saber o lugar dela. Quando eu reclamava baixinho para as cunhadas. Fala logo o que veio falar. Insisti. Robson se levantou da cadeira. Mãe, o tio... Valdecir disse que tem uma proposta para resolver a situação. Isso mesmo. Valdecir confirmou tirando um papel do bolso. Olha só, cunhada. Eu conversei com meu irmão. Ele tá arrependido de tudo que aconteceu. Quer voltar para casa. Senti uma raiva subindo do peito para as gargantas. Voltar? Ele está louco. Calma, deixa eu terminar. Valdecir levantou a mão. Ele promete que vai mudar. Vai parar de beber. Vai fazer terapia. Vai ser um marido melhor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Falei, balançando a cabeça. Quantas vezes ele prometeu que ia mudar? Mas desta vez é diferente. Valdecir insistiu. Esses dias longe de casa fizeram ele pensar. Ele percebeu que pode perder tudo. Cleide apareceu na porta, escutando a conversa. Atrás dela, Lucimara segurava Emile no colo. Até as crianças sabiam que algo importante estava sendo discutido. E se eu disser que não? Perguntei. Valdecir suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Aí a situação fica mais complicada, cunhada. Você sabe que ele tem direitos sobre esta casa. E você sabe que ele me bateu durante 28 anos? Olha, Valdirene, eu não vou entrar no mérito dessas questões de marido e mulher. Só sei que legalmente ele tem direito à metade desta casa. E 15 mil reais é muito dinheiro. Dinheiro que vocês não têm. Era verdade, e ele sabia disso. Valdecir sempre foi assim. Calculista, frio, sabendo exatamente onde apertar para conseguir o que queria. Mas eu tenho uma proposta melhor. Ele continuou, desdobrando o papel que segurava. Meu irmão abriu mão da metade da casa. Senti meu coração dar um pulo. Como assim? Ele assina aqui uma declaração abrindo mão de qualquer direito sobre o imóvel. Em troca, vocês deixam ele voltar para casa. Olhei para meus filhos. Robson parecia confuso. Cleide balançava a cabeça negativamente. Edilson, que havia aparecido na porta da cozinha, não disse nada, mas pude ver o medo em seus olhos. E se ele voltar a me bater? Perguntei. Não vai voltar. Valdecir garantiu. Porque se voltar,
Vocês têm este papel aqui. Podem expulsar ele de novo. E ele não terá direito a nada. Era tentador. Muito tentador. Ficar com a casa, sem dever. Nada para ninguém. Mas eu conhecia Osmário. Conhecia suas promessas vazias, suas mentiras bem elaboradas. Eu preciso pensar, falei. Não tem muito tempo para pensar, cunhada. O advogado dele vai entrar com a ação na segunda-feira. Depois disso, vai ser na justiça. Vai demorar anos. Gastar dinheiro que vocês não têm. Foi quando Edilson se aproximou. Mãe, posso falar com a senhora um minutinho? Nos afastamos para a cozinha, deixando Valdecir na varanda com Robson e Cleide. Mãe, não faz isso. Edilson sussurrou. Eu conheço meu pai. Ele não vai mudar nunca. Mas e a casa? Filho, como vamos arranjar 15 mil reais? A gente dá um jeito. Mas se ele voltar, vai ser pior que antes. Ele vai se vingar de tudo o que aconteceu. Edilson estava certo. Eu sabia que estava. Mas o medo de perder a casa era maior que o medo de apanhar de novo. Voltei para a varanda. Eu aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Valdecir perguntou. Se ele encostar a mão em mim uma vez que seja, ele sai de casa no mesmo dia e perde todos os direitos sobre tudo, para sempre. Fechado. Valdecir sorriu, me estendendo do papel. Assina aqui. Li o documento rapidamente. Estava tudo lá. Osmário abria mão de qualquer direito sobre a casa. Mas, em contrapartida, eu concordava com a reconciliação conjugal. Assinei com a mão tremendo. 2 horas depois, Osmário estava de volta. Chegou com a mesma mala de viagem, mas agora carregava também uma sacola do supermercado e um buquê de flores murchas. Oi, Valdirene. Ele disse baixinho, me oferecendo as flores. Não peguei. Simplesmente olhei para ele e falei. As regras mudaram, Osmário. Qualquer coisa que você faça de errado, qualquer grito, qualquer ameaça, e você sai daqui para nunca mais voltar. Ele assentiu, parecendo submisso. Eu entendo. Vou ser diferente. Nos primeiros dias, ele realmente parecia diferente. Não bebia, não gritava, até ajudava com alguns serviços domésticos. Mas eu conhecia aquele homem. Conhecia aquele olhar que ele me lançava quando pensava que eu não estava vendo. Um olhar de ódio mal disfarçado. 1 semana depois de sua volta, descobri a primeira mentira. Estava limpando o quarto quando encontrei uma cartela de cerveja embaixo da cama. Quando confrontei ele, negou, disse que eram antigas, de antes de ele sair de casa. Na segunda semana, peguei ele gritando com Emily porque ela havia derramado suco na mesa. Quando lembrei das regras, ele mudou completamente de tom. Pediu desculpas. Disse que estava estressado com a procura de emprego. Na terceira semana, ele começou a questionar meus horários de trabalho. Queria saber por que eu chegava mais tarde. Algumas vezes, se eu estava conversando com outras pessoas sobre assuntos de família. Eu sabia que era questão de tempo até a máscara cair completamente. E foi exatamente o que aconteceu numa quinta-feira chuvosa, 4 semanas depois de sua volta. Cheguei em casa após um dia cansativo na casa da dona Marlene e encontrei Osmário bebendo cerveja na cozinha. Não uma cerveja, várias. Havia latas, vazias espalhadas pela mesa. Pensei que você havia parado de beber, falei. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos que eu conhecia tão bem. Pensei que você havia aprendido a não me questionar. Senti o sangue gelar nas veias. Ali estava o Osmário de sempre. O homem violento que se escondia atrás de promessas vazias. As crianças estão em casa. Avisei, tentando manter a calma. E daí? Ele se levantou da cadeira cambaleando. Esta é a minha casa. Eu faço o que quiser. Não, Osmário, não é mais assim. Foi quando ele avançou em minha direção. Desta vez,
Eu não corri. Não abaixei a cabeça. Olhei nos olhos dele e falei com toda a firmeza que consegui reunir. Se você encostar um dedo em mim, eu chamo a polícia. E desta vez, eu vou até o fim. Ele parou a uns centímetros do meu rosto. Podia sentir seu hálito de álcool, ver a raiva pulsando em suas têmporas. Você não tem coragem, ele sussurrou. Quer apostar? Foi então que ouvi um barulho vindo da sala. Passos, vozes e uma voz que eu não reconheci. Dona Valdirene, a senhora está em casa? Era uma voz feminina, educada, formal. Osmário se afastou de mim imediatamente, tentando disfarçar sua condição. Saí da cozinha e encontrei uma mulher de uns 40 anos na sala, acompanhada por Cleide. Usava um terno escuro e carregava uma pasta de couro. Dona Valdirene, meu nome é doutora Patrícia Mendes. Sou advogada. A senhora Dona Ivone me pediu para procurá-la. Lembrei imediatamente. A advogada especialista em violência doméstica que Dona Ivone havia mencionado. Com tudo o que havia acontecido com Valdecir e o retorno de Osmário, eu havia esquecido completamente do assunto. Posso conversar com a senhora? Doutora Patrícia perguntou. É sobre sua situação conjugal. Osmário apareceu na porta da cozinha, tentando parecer sóbrio. Que situação conjugal! Nós já resolvemos nossos problemas. A advogada olhou para ele, depois para mim. Seus olhos experientes não perdiam nada. Podia ver as latas de cerveja na mesa da cozinha, o cheiro de álcool no ar, minha expressão tensa. Dona Valdirene, ela disse calmamente. A senhora precisa saber que tem direitos e que existe uma forma legal de se proteger. Osmário deu um passo à frente. Minha esposa não precisa de proteção. Somos um casal feliz. É mesmo? Doutora Patrícia perguntou, me olhando diretamente nos olhos. Dona Valdirene, a senhora se sente segura nesta casa? Era a pergunta que eu esperava há 28 anos. A pergunta que ninguém nunca havia feito. E pela primeira vez na vida, eu tinha a oportunidade de responder a verdade para alguém que podia realmente me ajudar. Olhei para Osmário, que me encarava com uma mistura de desafio e ameaça. Depois olhei para a bacharel advogada, que esperava minha resposta com paciência profissional. Não, respondi sentindo um peso imenso saindo dos meus ombros. Eu não me sinto segura. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Osmário me encarava com uma fúria que eu conhecia muito bem, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não era só raiva, era desespero. Ele sabia que tinha perdido o controle da situação. Valdirene, você não sabe o que está dizendo. Ele murmurou, tentando forçar um sorriso. Está nervosa, cansada do trabalho. Eu sei exatamente o que estou dizendo, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Doutora Patrícia abriu sua pasta e tirou alguns formulários. Dona Valdirene, vou precisar que a senhora me conte tudo, desde o começo. Seus filhos podem servir como testemunhas? Olhei para Robson, Edilson e Cleide, que estavam todos na sala agora. Lucimara havia levado as crianças para o quarto, mas eu sabia que elas podiam ouvir tudo. Podem, falei. Eles viram tudo. Viram o quê? Osmário explodiu. Que mentira vocês vão inventar agora? As marcas no braço da mãe depois que o senhor batia nela. Robson disse, se levantando da cadeira. Às vezes que ela tremia quando o senhor chegava bêbado. Os hematomas que ela escondia com manga comprida mesmo no calor. O jeito que ela chorava escondida no banheiro. Cleide acrescentou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O medo que nós sentíamos toda vez que o senhor levantava a voz. As noites que eu fingia estar dormindo quando o senhor gritava com ela. Na cozinha, Edilson completou. E depois ela vinha ver se a gente estava bem.
mesmo estando toda machucada. Osmário olhou para cada um dos filhos, sua expressão mudando de raiva para algo que parecia vulnerabilidade genuína. Eu nunca quis que vocês vissem isso. Eu estava doente. O álcool não é desculpa. Doutora Patrícia interrompeu, escrevendo em seus papéis. Dona Valdirene, a senhora já procurou atendimento médico alguma vez por causa das agressões? Nunca, admiti. Tinha vergonha. Achava que ninguém ia acreditar. E a senhora tem fotos, documentos, algum registro? Balancei a cabeça negativamente. Durante 28 anos havia escondido tudo. Nunca fotografei um hematoma. Nunca procurei ajuda médica, nunca contei pra ninguém. O segredo havia sido minha prisão. Não se preocupe, a advogada disse. O testemunho dos filhos é muito forte. E pelo que estou vendo aqui hoje, não é difícil acreditar na sua versão. Osmário tentou se aproximar de mim, mas Edilson se colocou no caminho. Valdirene, por favor, ele implorou. Eu mudei. Você viu nas últimas semanas. Eu estava tentando ser diferente. Tentando fingir que era diferente. Corrigi. Hoje você estava bebendo de novo. Ia me bater de novo. Não. Eu só estava nervoso. Não conseguia arrumar trabalho. Estava desanimado. Sempre. Tem uma desculpa. Murmurei. Doutora Patrícia fechou sua pasta e me entregou um cartão. Dona Valdirene, vou entrar com um pedido de medida protetiva ainda hoje. O senhor... Ela olhou para Osmário. Não poderá se aproximar da sua esposa. Caso descumpra, será preso imediatamente. Mas esta é a minha casa. Osmário protestou. Na verdade, não é. A advogada sorriu. Dona Ivone me mostrou os documentos. A casa está no nome da Dona Valdirene. Foi adquirida com o dinheiro exclusivamente dela. E considerando o histórico de violência doméstica, o senhor perde qualquer direito sobre o imóvel. Vi a cor sumindo do rosto de Osmário. Mas eu assinei um papel com meu irmão. Um acordo. Acordo. Feito sob coação não tem validade jurídica. Doutora Patrícia explicou. Especialmente quando envolve violência doméstica. Osmário se virou para mim. E pela primeira vez em quase 3 décadas, vi lágrimas nos olhos dele. Valdirene, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes, respondi. Antes de cada tapa, de cada humilhação, de cada noite que eu fui dormir com medo. Eu estava doente. O álcool me fazia fazer essas coisas. O álcool não fez você escolher me bater, em vez de procurar ajuda. Falei, sentindo uma força que não sabia que tinha. Você escolheu descontar sua frustração em mim. Escolheu me culpar por tudo que dava errado na sua vida. Doutora Patrícia se levantou. Senhor Osmário, sugiro que arrume suas coisas e saia voluntariamente. Amanhã de manhã a medida protetiva estará em vigor. E qualquer proximidade será considerada crime. Osmário olhou ao redor da sala, para a casa onde havia morado por tantos anos. Seus olhos pararam nos filhos, que o encaravam com uma mistura de pena e determinação. Vocês todos me odeiam, ele murmurou. Não te odiamos, pai, Cleide disse suavemente. Mas não podemos mais fingir que o que o senhor fazia estava certo. Não podemos deixar que os nossos filhos cresçam vendo isso. A gente podia ter tido uma família boa, Robson acrescentou. Podia ter tido memórias felizes, mas o senhor escolheu outro caminho. Osmário subiu para o quarto pela segunda vez em 1 mês para fazer suas malas. Desta vez, eu sabia que seria para sempre. Quando ele desceu carregando a mesma mala velha, parou na porta da sala. Valdirene, ele disse sem me olhar nos olhos. Eu sinto muito. Por tudo.
Eu também sinto, respondi. Sinto pelos anos que perdemos. Sinto pela família que podíamos ter sido. Sinto pelos meus filhos, que cresceram achando que violência era normal. Ele assentiu devagar e caminhou em direção à porta. Parou na soleira e se virou uma última vez. Cuidem da mãe de vocês, disse para os filhos. Ela sempre foi melhor do que eu merecia. Depois que ele saiu, ficamos todos em silêncio por alguns minutos. Era como se uma tempestade tivesse finalmente passado, deixando apenas o eco do que havia sido destruído. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Osmário não contestou nada. Havia se mudado para outra cidade, arrumado um emprego numa construção. E, segundo Valdecir, estava frequentando reuniões de alcoólicos anônimos. Robson conseguiu um novo emprego numa oficina no centro de Maringá. Edilson parou de beber e voltou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Cleide foi promovida na loja e começou a namorar um rapaz gentil que a tratava com carinho. A casa ficou mais silenciosa, mas era um silêncio bom. Um silêncio de paz. Emily e Cauã brincavam no quintal sem medo de fazer barulho. Lucimara sorria mais. Todos nós sorrimos mais. Numa tarde de domingo, enquanto assistíamos televisão na sala, Emily veio correndo para mim. Vó, o vô vai voltar? Ela perguntou com sua vozinha de criança. Não, meu amor, respondi, a pegando no colo. O vô foi morar em outro lugar, mas a avó está aqui e sempre vai estar. E ele não vai mais gritar? Não, querida, ninguém mais vai gritar nesta casa. Ela sorriu e se aconchegou no meu peito. Olhei ao redor da sala. Meus filhos conversando tranquilamente. Meus netos brincando sem medo. Minha nora preparando um lanche na cozinha. Pela primeira vez em 28 anos, eu me sentia realmente em casa. Na minha casa. Uma casa onde o amor era mais forte que o medo. Onde as crianças podiam ser crianças. Onde eu podia dormir em paz. Havia levado quase 3 décadas, mas finalmente eu havia encontrado a coragem de quebrar o ciclo. Meus netos nunca cresceriam achando que violência era normal. Nunca aprenderiam que amor e medo são a mesma coisa. Era tarde demais para recuperar os anos perdidos, mas não era tarde demais para recomeçar. E pela primeira vez na vida, eu estava ansiosa para ver o que o amanhã me reservava. Porque agora, finalmente, o amanhã me pertencia.